São Chico, nossa eterna gratidão.
queridos amigos. Para mim é uma satisfação, também uma alegria estar aqui na Associação Amor e Sabedoria, Associação Espírita Amor e Sabedoria, ASAS, e fico muito feliz com o convite, fico muito agradecido a Deus pela oportunidade de trabalho, a Jesus que nos inspira, aos mentores espirituais que nos acompanham, toda a assistência que temos. Agradeço o convite da casa e toda vez que vimos pela primeira vez a uma casa, a gente fica muito grato pela oportunidade, que é mais uma porta aberta de trabalho. E a gente sabe que quando a gente está aqui trabalhando, porque a gente precisa muito. Então, essas reflexões que nós traremos hoje são muito importantes para todos nós, mas sobretudo para mim. Então, o tema de hoje, como foi colocado, é "Tende bom ânimo". Então, em dias tão difíceis que estamos passando, num ano tão difícil, com vários acontecimentos, várias tragédias, a importância de a gente nos fortalecermos, a importância de a gente realmente estarmos firmes na nossa fé, no nosso propósito, no Evangelho do Cristo, a gente estar firme na doutrina espírita que tanto nos esclarece, nos consola e nos abraça. Então, eu gosto sempre de ressaltar a importância de a gente falar, a gente trazer para as exposições aqueles temas, aqueles conteúdos, digamos assim, que a gente está se empenhando minimamente para conseguir alcançar uma evolução. Então, acredito que ter bom ânimo dentro de tantas tribulações que a gente tem no nosso dia a dia é fundamental. E aí Jesus traz lá em João, capítulo 16, versículo 33, aquela frase tão incrível e tão importante para todos nós. Jesus traz aos discípulos, e essa mensagem se estende também a nós outros: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo". Então, que promessa maravilhosa que Jesus nos traz, né? Jesus, ele nos acolheu, continua nos acolhendo, nos escolheu, acredita muito em nós, muitas vezes mais do que nós mesmos. Então, traz com essa mensagem uma injeção de confiança para todos nós, para aqueles que estão com desânimo pelos mais diversos motivos. Então, casos de doenças, muitas pessoas, dificuldades de relacionamento, dificuldades financeiras, doenças a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, e a questão também da criminalidade e da corrupção, que está tão forte no nosso país, está tão forte no nosso estado. Então, dentro desses pontos últimos, criminalidade e corrupção, nós não podemos ser aqueles como cristãos, como espíritas, aqueles que vêm a engrossar o caldo daquelas pessoas que emanam energias negativas para essas pessoas que já estão em sofrimento, que já estão comprometendo o seu plano reencarnatório. Então, pessoas que já estão espiritualmente debilitadas, e a gente acaba mandando essas energias negativas através daquelas conversas inadequadas, quando a gente assiste um telejornal, quando a gente escuta um rádio, e que a gente fica somente comentando negativamente sobre a atitude daquelas pessoas, como se também nós outros não tivéssemos atitudes equivocadas, sendo que em outras searas talvez, mas a gente acusa muito, a gente ainda aponta muito, e como a gente deve evitar isso, porque a força do pensamento é muito forte. E essas pessoas já comprometidas, essas pessoas, no tempo delas, despertarão. Então, que nós possamos fazer preces por essas pessoas e não engrossar esse caldo de energia negativa para elas. Então, eu costumo dizer que todos nós temos uma história espiritual, né? A gente tem o costume de julgar muito a história da pessoa nessa vida, como se conhecêssemos também, mas temos uma história espiritual, e que essa história espiritual traz muitas causas e consequências das nossas atitudes equivocadas ou atitudes positivas. Então, eu lembro de um caso que uma tia me contou, que ela é trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana,
E estavam todos lá fazendo um trabalho social de um sopão. Um sopão para muita gente, aquele barulho, o pessoal que não tem tanta instrução, tanta comportamento adequado, e também não seria diferente, porque são pessoas marginalizadas e são pessoas que estão num sopão. Então a gente não espera que num sopão as pessoas estejam em silêncio como estamos todos aqui, né? Então uma das trabalhadoras da casa começou a gritar bastante, pedindo silêncio e se exaltando, e outro trabalhador ao lado incorpora e diz: não grites. Não grites, porque você não sabe o motivo pelo qual você está aqui servindo a essas pessoas. Então a gente vê que, na verdade, muitas vezes a gente não entende aquela situação a qual estamos passando, mas que tem um motivo muito forte, né? E que nossos olhos ainda são muito perfeitos para enxergar realmente o que se passa por trás disso. Raul Teixeira, ele conta em uma das suas palestras que ele estava indo fazer uma palestra, estava indo almoçar, e para num determinado semáforo e vê uma placa com o nome Avenida e o nome de um político, um político lá. E aí ele vê uma criatura lá, próximo à placa, separando o lixo mais sujo do lixo menos sujo para se alimentar. E ele fica extremamente consternado com aquela cena e vai ao restaurante almoçar. Quando ele chega lá, fica muito incomodado, pensando demais naquela situação. E aí o mentor espiritual dele informa ele, né, traz a mensagem para ele, que aquela pessoa a qual ele viu, próximo àquela placa, foi a pessoa que em encarnação passada deu nome àquela placa e que muito usurpou da sociedade, enquanto político. Então, aquela pessoa estava ainda numa fase de orgulho tão grande que mesmo que ele voltasse para dar alimentação, para dar ajuda, ela ainda não queria. Ela preferia estar naquela situação, separando o lixo mais sujo do menos sujo para se alimentar. Então a gente vê realmente que as pessoas passam por determinadas situações, existe um motivo, existe um porquê, existe sobretudo um para quê, né? O que é que aquilo vem a ensinar ela. Naquele caso, a questão de trabalhar o orgulho, de trabalhar o desvio que foi feito também. Certa vez eu li no Instagram uma frase que dizia: não devolva ao mundo a dor que você sentiu. Então muitas vezes a gente traz a gente sente as nossas dores, né? No dia a dia, nas dificuldades que a gente tem. E a gente acaba descontando em outras pessoas. E a gente acaba direcionando para outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com aquela situação, com aquela história. E aquela dor, como todas as dores que passamos no nosso dia a dia, e que iremos passar, porque essa é a nossa condição de encarnados em um planeta de provas e expiações, é pedagógica. A dor é pedagógica. Então ela vem a nos ensinar alguma coisa, algum comportamento que é preciso mudar, alguma atitude, algum pensamento. Tem uma música do grupo Toque de Luz que se intitula Si. Eu não vou cantar, né? Vou só recitar. Vou poupar vocês dessa minha cantoria. Mas a música é muito bonita e ela traz uma mensagem. Está no segundo CD do grupo. Inclusive eu vi que tem ali na livraria. E ela é uma música de Edson Barbosa e Mateus. E ela traz uma mensagem interessante. Diz o seguinte: se a vida te disser não, aceita o desafio, vai à luta, segue em frente. Escuta a voz do teu coração. Com fé, disciplina e amor, a gente entende que quando uma porta fecha, a outra abre, na frente da gente. Basta você ver. Se o sol não aparecer, brilhe o seu sorriso, ilumine o seu dia. Acredite na sua força, acredite em você. Você pode mais. Tudo o que você quiser, você vai ser. Tudo o que você quiser, basta merecer. Então veja que ele fecha com tudo o que você quiser, você vai ter. Tudo o que você quiser, basta merecer. Essa aí é a grande questão. É fazermos por onde merecermos as benesses do alto. A espiritualidade amiga está sempre disposta a nos ajudar. Mas muitas vezes nós, com as nossas imperfeições, com os nossos equívocos, acabamos por bloquear
com que essa espiritualidade amiga se aproxime de nós. Então, em meio às dificuldades que nós temos, que todos nós temos, nas mais diversas ordens, eu elenquei como se fossem 3 passos para a gente lembrar nesses momentos difíceis. A questão primeira, o ensinamento de Jesus de orar e vigiar. A importância da prece. E a importância da gente viver em prece. Orar e vigiar é a gente viver em oração. Não é a gente somente em momentos pontuais e, sobretudo, somente naqueles que a gente mais precisa. A gente pedir o socorro da prece, né? Utilizar-se da prece para isso. Então, a prece, eu como evangelizador também de criança, de evangelização infantil, no jardim, turma de 5 e 6 anos, tem lá, a gente aprende desde pequenininho, pré-requisitos da prece. Agradecer, pedir e louvar. Agradecer mais, agradecer muito mais. Muitas vezes a gente acorda hoje em dia tão cheio de compromissos que a nossa prece ou é muito rápida, ou às vezes nem existe. Da mesma forma quando a gente vai dormir, né? A gente agradecer mais por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui numa reunião dessa, usufruindo das benesses do alto, da energia que a própria espiritualidade já preparou, muito antes de chegarmos aqui, como é típico de toda reunião pública, que a espiritualidade vem preparar o ambiente e nos conhece, e nos sonda, e sabe de todas as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, sabe do lenitivo que buscamos aqui, e ela vem para nos socorrer. Agradecer mais pelo dom da vida, pela nossa família, pelo nosso lar, por todas aquelas pessoas que convivemos, as mais difíceis e aquelas mais agradáveis. As mais difíceis porque são elas que nos ensinam tanto, e nos ensinam, no mínimo, a não ser como elas são. Nos ensinam a não ter atitudes como elas têm, mas nos ensinam sempre. Nos ensinam como ser melhores, como ser melhor para o outro. Pedir, ainda pedimos muito, mas a gente pedir mais pelos outros também. A gente pedir também, deixar de pedir tanto para si, né? Muitas vezes a nossa prece é para mim, é para a minha família, é para meus amigos, é para a minha casa, é para o meu centro espírita, e a gente esquece que existem outras pessoas no mundo, né? E a gente esquece que esse sentimento de fraternidade, ele realmente deve se expandir cada vez mais. E a gente percebe que naturalmente, quando a gente está em sintonia com as leis divinas, a gente naturalmente acaba tendo essa empatia maior com o outro. Então, louvar, né? Tem gente que, já escutei gente dizendo, eu não gosto de escutar muito música espírita porque só me dá vontade de chorar, né? Então chore, então aproveite esse momento, então descarregue, porque chorar muitas vezes faz bem, né? Faz bem para o corpo, faz bem para a alma. E aí, naturalmente, depois a gente vai diminuindo esse choro e aumentando a alegria. Mas uma alegria, mas um choro também que muitas vezes é de emoção, não é de tristeza. Então, a importância de a gente viver em oração. O segundo ponto que eu trago é a questão da resignação. Passar por dificuldades para nos tornarmos melhores, né? As dificuldades que muitas vezes passamos, às vezes, algumas pessoas se revoltam. E a gente tem que trabalhar justamente esse ponto, a questão da revolta. Porque muitas vezes, aliás, todas as vezes, a revolta, ela diz muito mais do que realmente somos e do que, de onde estamos no grau da evolução. Porque quando a gente se revolta, primeiro, a gente não está entendendo realmente o significado daquilo, daquela dor, daquela dificuldade. E também a gente está se mostrando como uma pessoa que não aceita, né, as lições da vida. Uma das definições que tem lá no dicionário traz a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Então é aceitar, mas aceitar e seguir, e não se acomodar. É aceitar e trabalhar no bem. E trabalhar no trabalho voluntário, por exemplo, que tanta gente tem dificuldade.
né? Que tanta gente, como eu já ouvi, está esperando aí se aposentar para começar a trabalhar. E aí, se não se aposentar, se não chegar lá? Se não chegar lá por 2 motivos, né? Se não chegar lá porque vai morrer antes, aliás, vai não, né? Pode morrer antes, ou porque pelo andar da carruagem está cada vez mais difícil se aposentar também, né? Então, e se não se aposentar? Quer dizer que não vai trabalhar no bem, nunca vai fazer um trabalho voluntário. Então, as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande de trabalhar isso, né? Gosta muito de ser ajudado, mas tem uma dificuldade enorme em ajudar, né? E eu lembro de um projeto que a gente trabalha. Eu sou do Discípulo de Jesus, como Jurandir falou, mas a gente também tem algumas atividades na Associação Municipal do Espiritismo. E no final do ano tem o trabalho intitulado Onde Jesus Passaria o Natal, que é um trabalho muito bonito de distribuição de donativos de cestas básicas, de brinquedos, de kit de Natal. E aí no dia 24 de dezembro, a gente vai até o sítio Caridade entregar, distribuir esses donativos lá. Nessa distribuição, a gente não simplesmente entrega lá. Então, a gente entra de casa em casa, a gente conversa com as pessoas, a gente faz como se fosse um mini evangelho no lar. A gente abraça as pessoas, a gente se confraterniza com as pessoas. É dividido, mais de 100 voluntários, e aí é uma tarde, início da noite, muito bonito. E eu lembro da primeira vez que eu participei desse projeto, que eu entrei na casa de um senhor, e ele com 2 filhos, um filho e uma filha, pequenos, e ele disse que a mulher tinha vindo para Campinas para trabalhar, fazer uma faxina, para ver se conseguia um dinheirinho para se alimentar naquele dia, né? Então ele estava muito agradecido pela nossa presença lá, por estarmos levando aqueles donativos, porque ele disse: hoje eu não tinha dito ainda nem aos meus filhos que era o dia 24, que era o Natal, porque se eu dissesse, eles iam pedir comida e nós não temos, eles iam pedir presente e nós não temos. Então que bom que vocês chegaram. Ao final ele nos deu um abraço e ele disse: foi o primeiro abraço desse ano que eu recebi, muito emocionado. Então veja, dia 24 de dezembro foi o primeiro abraço que ele recebeu no ano. Como tem gente por aí precisando da gente, precisando de todos nós, porque todos nós podemos fazer algo pelas pessoas, por alguém. O terceiro ponto que a gente traz é a questão da reforma íntima, que está lá no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, Bons Espíritos, capítulo Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então todos nós alcançaremos a perfeição relativa. Entretanto, uns mais cedo, outros mais tarde, porque nós temos o livre-arbítrio. E aí está a grande questão de a gente utilizar essas oportunidades para fazer o bem, ou não. E aí, como traz o Evangelho, não é só não fazer o mal, é fazer o bem, todas as oportunidades que nós tivermos. Os ensinamentos do Cristo nos ajudam nessa transformação moral, né? Alimentando bons sentimentos dentro de nós, para assim a gente encarar realmente o outro como irmão e estender a mão, porque é isso que as pessoas precisam. Os maiores problemas que nós temos, se a gente parar para pensar, são dentro da nossa casa mesmo. Porque dentro da nossa casa tem aquelas pessoas que vêm ali, naquela encarnação, justamente para nos fazer, para trabalhar esse sentimento dentro de nós, para trabalhar a tolerância, né? Para trabalhar o amor. O amor como um processo, porque o amor a gente não simplesmente ama, nem a gente ama do dia para a noite. A gente trabalha esse amor, a gente se esforça diariamente para amar essas pessoas. A gente respeitar, a gente honrar pai e mãe, como traz o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí a gente sabe que isso não é por acaso e que existe um planejamento reencarnatório.
Existe um planejamento reencarnatório e quanto mais espiritualmente evoluídos formos, mais a gente tem condições de participar efetivamente desse planejamento. Entretanto, a gente sabe que, como nossa condição ainda não é lá essas coisas, né? Então, como a gente ainda é muito 8 ou 80, então talvez a espiritualidade é tão sábia que talvez se a gente fosse escolher da forma da gente realmente, a gente dissesse, não, isso aqui não dá para mim não, essa encarnação, deixa para a próxima, né? Como tem gente que gosta de dizer, não, vou deixar para a próxima, vou deixar para a próxima. E aí a gente ia ficar numa zona de conforto, nunca ia evoluir muito lentamente, né? Ou a gente ia querer colocar todas as responsabilidades, né? Querer saldar todas aquelas dívidas, não gosto muito dessas expressões, mas metaforicamente é como se fosse. E aí a gente não suportaria tantas dificuldades. Então a espiritualidade é muito sábia e coloca aquelas pessoas que realmente são importantes na nossa vida para nos fazer modificar alguma coisa dentro de nós. Tem uma música de Titãs chamada Epitáfio, que epitáfio é justamente aqueles dizeres que a gente coloca no túmulo, né? E ela diz, devia ter amado mais, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então a gente sabe que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e quanto mais a gente entra em sintonia com esses ensinamentos do Cristo, mais a gente passa a respeitar o outro, as limitações do outro, né? A gente entende as nossas imperfeições e passa a entender as imperfeições do outro, a respeitar mais o outro. É importante a gente lembrar e relembrar sempre dos ensinamentos do Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E começando por casa, começando pelo nosso lar e se estendendo também para todas aquelas pessoas que encontramos na nossa vida. Porque a gente precisa deixar algo de bom nas pessoas. A gente precisa passar e deixar algo de bom nas pessoas. A gente precisa voltar para a parte espiritual e deixar um legado interessante para que as pessoas lembrem da gente de maneira positiva. É importante também a gente deixar-se amar. Porque muitas vezes com essas dificuldades, com essas dores, a gente se blinda e a gente atrapalha. A espiritualidade de nos auxiliar, e a gente atrapalha os encarnados de nos auxiliarem também. Porque Deus ele precisa dos homens para ajudar aos homens. Então, muitas vezes a gente tem aquela pessoa que quer nos ajudar e a gente está lá fechado. E a gente está lá com as nossas dificuldades, e a gente está lá com as nossas mágoas, com as nossas tristezas, alimentando rancor, muitas vezes, do que aconteceu, de fatos do pretérito, e o amor é o alimento da alma. Mas aí se a gente alimenta, não o amor, mas essas mágoas, o rancor, a gente acaba adoecendo. Adoecendo fisicamente e adoecendo espiritualmente. São as doenças, por exemplo, psicossomáticas, né, que a gente acaba adquirindo. Várias doenças que eu estava dando uma olhada, não sou da área de saúde, né, mas elenquei algumas aqui, como, por exemplo, no estômago, a dor e queimação no estômago, sensação de enjoo, no intestino, diarreia, prisão de ventre, na garganta, sensação de nó na garganta, irritações mais fáceis e constantes, nos pulmões, sensação de falta de ar e sufocamento, nos músculos e articulações, tensão, contraturas, dores musculares, e a gente Tocilax, né? Tome Tocilax e não resolve, né? No coração, sensação de dores no peito, que pode parecer com infarto. No rins e bexiga, sensação de dor e dificuldade em urinar. Na pele, coceira, sistema nervoso, crises de dores de cabeça, enxaqueca, e a gente tome Neosaldina, né? Doralgina, e não passa, e a gente não entende o porquê. Mas aí, André Luiz Peixinho, ele diz que tudo é justo, é merecido e é necessário, né?
Lá no livro Grilhões Partidos, diz que toda enfermidade procede do espírito endividado. Então, aquelas doenças que vêm para nos ensinar, aquelas doenças que vêm para nos mostrar a importância de manter o bom ânimo, de manter a fé e a confiança. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, tem um texto intitulado Palavras aos Enfermos. E ele trata lá que os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo, noite a noite, que o espírito, Nélio Lúcio, ele veio trazer uma mensagem. E essa mensagem é muito esclarecedora. Diz o seguinte: toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Receber, porém, a visitação benéfica entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe de buril divino, realizando um aperfeiçoamento espiritual. Tenho encontrado companheiros a irradiarem luz sublime do peito, como se guardassem lâmpadas acesas dentro do tórax. Em maior parte, são irmãos que aceitaram com serenidade as dores que a providência lhes endereçou, a benefício deles mesmos. Em compensação, tenho sido defrontado por grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos, em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em charcos de treva, porque a moléstia lhes constituiu tão somente motivo à insubmissão. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e de elevação. A enfermidade ligeira é aviso. A queda violenta das forças é advertência. A doença prolongada é sempre motivo de renovação para o caminho do bem. A moléstia incurável no corpo é reajustamento da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade interior, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é a serva bendita de Deus, que nos procura, em nome dele, a fim de levar a efeito, dentro de nós, o serviço da perfeição que ainda não sabemos realizar. Então veja como ele traz de maneira explícita a importância das dores, a importância dessas doenças que nós temos na nossa vida. Como isso vem para realmente reajustar a nossa alma, como ele diz. A enfermidade ligeira é aviso. E ele diz, a doença incurável é reajustamento da alma eterna. E aí eu lembrei de um texto de João Carlos Rezende. Ele é médico daqui de Campina Grande e ele foi fazer sua residência em São Paulo. Esse texto ele publicou no Facebook dele em 2017. E aí, retomando esse tema, eu trouxe de volta esse texto que me emocionou bastante. É um texto que ele fez residência em oncologia e aí ele encontrou uma senhora lá, paciente, e tirou uma foto com ela, passou por um processo de análise clínica lá com ela e publicou isso no Facebook dele. Foram quase 160 mil curtidas, mais de 60 mil compartilhamentos. Ele ficou conhecido por esse texto. E ele diz o seguinte: a semana curta e cansativa, coração agitado, mente num turbilhão, Deus hoje resolveu me visitar. Ele tinha um corpo franzino, rosto marcado pelo sol, mãos com sutil aspereza de quem trabalhou pesado toda a vida e um cheiro de lavanda misturado com as cinzas de um fogão de lenha. Ele falava de um jeito bonito e simples, arrastado e vindo lá do Goiás. Vestia a melhor roupa que tinha, colorida, bem cuidada, mas respingada da sopa que serviram antes da consulta. O sapato de algodão listrado não combinava com a blusa florida. Ah, mas ele era Deus e podia tudo. Seus olhos fugiam dos meus. Como podia Deus se fazer tão pequeno assim?
Parecia envergonhado, ansioso pela notícia, infelizmente não tão boa. Estava cansado da viagem, da sala de espera lotada e de anos de luta contra o câncer. Diante da grandeza à minha frente, aumentei minha pequenez para que pudesse caber na menor brecha que ousei adentrar naquela vida. A doença mudou, progrediu e voltou a judiar. Aquele remédio que tanto cansava e nauseava aqueles poucos quilos frágeis se faria necessário mais uma vez. Mas, doutor, não diga isso. Seu rosto se entristeceu e quanto me doeu ver Deus sendo gente ali diante de mim. Dona Socorro, não fique triste. O doutor aqui tem um coração mole e pode chorar. Olhou para mim e pude ver o brilho nos seus olhos sábios, dizendo: vou chorar em casa para o senhor não ver. Como aquilo me engrandecia. Como pode Deus me visitar assim? Ali acabou meu cansaço. Ali só coube a emoção. Examinei aquele corpo pequeno, coração forte e barulhento, pulmões que sopraram em mim o sopro da vida, e contemplei o mais belo sorriso com as cócegas geradas ao palpar seu abdômen. Pensava comigo quanto eu queria, com minha mão, retirar cada um daqueles tumores, e ao mesmo tempo me emocionava porque, com aquela visita, Deus retirava cada um dos meus, não físicos. Minha prescrição seria o que menos importava ali, mas assim mesmo a fiz. Dona Socorro, vou precisar prescrever aquele remédio chatinho, mas para tentar controlar a doença da senhora. Humilde, ela respondeu: é o jeito. No final de tudo, depois de eternos poucos minutos de graça, Deus olhou para mim e disse: doutor, o resto pode estar doente e não prestar, mas meu coração é grande e bom. Ah, Deus, que coração! Já emocionado, apenas pedi um abraço e agradeci por tudo aquilo. Ganhei mais, ganhei uma foto, um carinho no rosto e a certeza de que Deus sempre está comigo e sempre me visita das mais diversas formas. Hoje Ele me visitou, me curou e me deu força para continuar. Ironicamente, saiu daquela sala e falou: fique com Deus, doutor. Estive com Ele, Dona Socorro. A gente tem um Deus muito simples, né? A gente tem um Deus que está próximo de nós. Quem nunca passou por uma dificuldade, por aquela dificuldade que a gente realmente achava que dali não passava. E a gente encontrou algumas pessoas, né? Muitas vezes aquela pessoa que a gente menos esperava, ou aquela pessoa da família, ou aquele amigo muito querido, que realmente pegou na nossa mão e disse: continua, segura firme, aceita, continua firme no teu propósito, que vai dar certo. Aguenta firme a dor, porque ela vem para nos ensinar, porque ela vai fazer você se modificar. E nos tirou do fundo do poço e nos fez acreditar que a gente poderia continuar sonhando, que a gente deveria continuar trabalhando, que a gente deveria renovar a nossa fé, que a gente deveria ressignificar a nossa vida para continuar. Tem um vídeo do padre Fábio de Mello que ele traz a história de um amigo dele, chamado Robinho, que esteve doente com câncer, faleceu. Ele diz até que os meus outros amigos me perdoem, mas o meu melhor amigo era o Robinho. E ele estava no hospital com o Robinho, doente, à noite, tudo escuro. Ele escutou o barulho, né? Escutou um barulho. E aí, quando ele acordou, Robinho estava sentado, e ele perguntou o que tinha acontecido. Ele disse: não, está tudo bem. Eu já tomei meu remédio, eu estava com algumas dores, tomei meu remédio e estou bem. E ele ficou extremamente constrangido, porque ele estava ali para auxiliá-lo, para em que ele precisasse ajudar. E Robinho percebeu como ele ficou
angustiado, como ele ficou constrangido e disse: não se preocupe, só em você estar aqui já torna a minha vida muito melhor. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas não estão pedindo que a gente faça algo, que a gente dê algo, mas que a gente seja algo na vida dela. Por isso que a gente acrescenta o amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e deixar-se amar também. A importância de a gente estender esse amor e a gente trazer esse amor para a nossa vida. A gente, na verdade, externar, porque todos nós temos esses sentimentos dentro de nós e que a gente precisa externar, porque isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro que a gente traz. Não tem como a gente falar dessa temática e não lembrar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, quando Jesus traz: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Jesus coloca para isso uma condição, aliás, duas condições, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então a gente vê a importância do amor e da caridade para realmente atenuar as nossas dores, as nossas aflições e os nossos sofrimentos. O convite que o Cristo nos faz neste capítulo, no capítulo 6 do Evangelho, para a gente diminuir as nossas lamentações, as nossas reclamações, para a gente trabalhar mais, para a gente servir mais, para a gente prosseguir com fé, com confiança, na convivência diária, a gente não querer mudar o outro, a gente não querer forçar o outro a, por exemplo, vir ao centro espírita, porque muitas vezes a gente quer que aquela pessoa venha para o centro espírita, mas cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo de despertar. Então, Jesus, ele nos disse: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Todos os dias nós temos a capacidade de nos renovar, todos os dias nós temos a capacidade de auxiliar mais o outro. E auxiliando mais ao outro, a gente vai estar trabalhando essas dores, essas nossas angústias, essas nossas dores físicas e espirituais. Porque trabalhar, servir, é sempre um remédio para todos nós. Dar o melhor de nós, onde quer que estejamos. Em todos os cantos que nós estejamos, seja em trabalho, seja em casa, seja no centro espírita, a gente dá o melhor de nós. E muita gente, com certeza, vai ser muito grato por ter nos conhecido em algum momento, por ter um de nós passado pela vida dessas pessoas. Lá no Livro dos Espíritos, no finalzinho da última pergunta, diz o seguinte: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos anos, longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então, para finalizar a nossa fala, eu gosto muito de um poeta que é muito conhecido nosso, Braulio Bessa, e ele tem um poema chamado Recomece, que diz o seguinte: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar.
Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor. Reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça. Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar. E se um dia lá na frente a vida lhe der um ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Então, meus irmãos, a mensagem do Cristo, ela realmente é esclarecedora, é consoladora. A doutrina espírita vem para somar, para nos abraçar e para reforçar essa confiança que nós devemos ter no Cristo, essa fé que devemos reforçar diariamente, o amor ao próximo, a caridade e a necessidade do bom ânimo em meio às dificuldades, nossas ou dos outros, que também devem ser nossas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Muita paz a todos e muito obrigado. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.